Angioedema hereditário é uma doença genética, então pacientes com angioedema hereditário, eles têm uma mutação que a gente chama de germinativo. O que quer dizer isso? Acontece naquelas primeiras células que vão dar origem a um indivíduo. Então você pode adquirir essa mutação, mas ela pode ocorrer também de uma forma nova naquela pessoa. Então, dessa forma, o angioedema hereditário vai acometer igualmente homens e mulheres. Mas, por outro lado, o que que a gente observa? Muito familiar também para todos vocês. Nas mulheres, os sintomas são muito mais intensos, então as mulheres têm mais crises, as crises são mais graves, né? Então a gente não sabe assim completamente por que que isso acontece, mas uma das teorias mais, digamos assim, favorecidas é a teoria de que há interferências hormonais. Então, vocês conhecem muito bem. Então, o estrógeno, principalmente. Então, como que a gente se expõe ao estrógeno? A mulher durante a gravidez, ou com o uso de contraceptivo oral contendo estrógeno, ou terapia de reposição hormonal. E em homens, também a terapia com estrógeno pode ser indicada para tratamento de alguns tipos de câncer de próstata, certo? Então, o que que o estrógeno faz? O estrógeno tem efeitos muito importantes em toda a gênese do angioedema. A primeira coisa que ele faz, diminui o nível do inibidor de C1, a gente viu que é super importante. E ele atua em vários elementos da via das cininas, que é a via onde termina com a produção da bradicinina. Então, aumenta o fator 12, aumenta a ativação do fator 12, aumenta o plasminogênio, aumenta a bradicinina, diminui a degradação da bradicinina e aumenta os receptores da bradicinina. Então, vocês veem que tem um efeito assim muito amplo, muito global, e por isso é assim, uma das grandes razões por que a gente tem essa associação tão grande da exposição ao estrógeno com o angioedema. Por outro lado, o progestágeno, ou a progesterona, ela tem um efeito oposto ao estrógeno, então o progestágeno é muito boa opção como um contraceptivo para as pessoas que têm angioedema hereditário. E por outro lado, o andrógeno, vocês conhecem bem, é ao contrário, ele aumenta a produção do inibidor de C1 e é usado o andrógeno atenuado como terapia. E, finalmente, também é uma coisa que acontece, alguns pacientes que têm angioedema hereditário pioram das crises durante a lactação, durante a amamentação. E isso se dá por conta da ação da prolactina. Então, vocês veem que os hormônios têm um papel extremamente importante. Então, aqui só, lembrando, vocês conhecem muito bem, então, que o primeiro passo em pacientes com angioedema hereditária é a gente realmente verificar a história de exposição ao estrógeno e suspender essa exposição ao estrógeno, optando por outras vias de contracepção com progestágeno e outras maneiras que a gente pode, então, minimizar ou retirar essa exposição ao estrógeno para a gente ter o controle, né? Outros fatores também eu deixo aqui também os fatores psicológicos, né? A gente tem um estudo, a doutora Fernanda Leonel Nunes avaliou pacientes com angioedema hereditário de uma família de Carmo do Rio Claro, e o que ela viu, todos esses pacientes já tinham sido orientadas a não utilizar estrógeno, e mesmo assim eles ainda tinham crises. E o que ela observou foi um fator importante desencadeante de crise, a ansiedade e a depressão. Então, assim, muitas doenças têm sido documentadas a maior frequência de ansiedade e depressão também em mulheres. Então, assim, são elementos que a gente deve olhar no paciente com angioedema hereditário e cuidar desses fatores para, então, a gente ter o melhor controle da doença.